Fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto eles vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. E disse Jesus: Enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia o servente que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém por essa palavra? A gente vai ver aqui o primeiro milagre de Cristo, a manifestação da glória do Deus Pai sobre o Deus vinho, e ele não faz esse vinho demorado, pelo que eu vi aqui, foi rápido. Todas as vezes que Jesus ia fazer milagre, ele fazia rápido. É uma das coisas que, como pastora, eu vou olhando e vou vendo que quando eu vou orar por alguém, e Deus ele quer fazer logo o milagre, não demora. Às vezes, numa oração, colocada a mão, o doente sai curado, o demônio é expulso, a porta é aberta, a restauração de um casamento é feito. Então, às vezes o diabo quer trazer no nosso coração, na nossa mente, que a gente quer capacitar, né, humanamente o poder e o milagre de Deus, mas não existe isso, irmão. É como a luz, quando a gente aperta né, o interruptor da luz e a luz chega na lâmpada e clareia o lugar, é rápido. Não existe limitação. Então aqui Jesus está transformando e ele pede aqueles homens, encha as talhas. Sabe o que passou pela cabeça daqueles homens? Ele está maluco? Irmão, não havia sido feito nenhum milagre até então. Jesus era conhecido por aquele que era o Filho de Deus, filho de Maria, porque ele está num casamento que foi convidado para estar como ser humano. Ele estava ali como ser humano. Não havia visto nenhum milagre dele até então. Então, o povo não estava cheio de fé ainda. Não tinha fé. Uma das coisas que Deus quer ver em nós, como servo de Deus, é a fé em meio a nada. Deus, ele quer. Deus, ele tem prazer de ver nos servos dele, nos filhos dele, fé. Então, ele está num lugar, aqueles servos olhando um pelos outros, dizendo, é água. Não tem como. Jesus não tem nome ainda, irmão. Ele não fez nenhum milagre até então. A capacidade que Jesus está tendo de transformar a água em vinho, para ele, irmão, que é o Filho de Deus, é algo comum. E para nós entendermos, nunca vamos compreender. Mas fé e crer que ele pode fazer. Muita gente pensa que Jesus ele está ali, né? E ele podia simplesmente ter deixado de lado até por medo. Não era a hora dele. E por não ser a hora, talvez, dele fazer aquilo, entrava na obediência ou desobediência. Mas Maria comoveu o coração de Deus e Jesus fez o milagre. Mas ele fez como, pastora?
Ele fez um vinho de primeira qualidade, segunda qualidade, terceira qualidade, ele fez de primeira qualidade. Por isso eu quero trazer essa palavra ao seu coração, que quando ele tem que curar alguém, ele cura verdadeiramente. E quando ele cura, irmão, não volta mais doença, irmão. Se você andar com Deus, você vai ser sempre curado. Você vai lembrar que ele te curou. Jesus, ele não volta atrás. Ele não volta. O vinho é de excelência que ele faz. Quando ele abre uma porta de emprego para você, né? Quem aqui, Senhor, que abriu a porta de emprego, você vai ver que a porta de emprego é com excelência. Só ele pode fechar. Quando ele te dá casamento, ele te dá com excelência. Só ele pode ligar. Então, quando nós olhamos aqui o mistério do milagre, e nós vemos aqui um vinho de excelência. Então, tudo que Jesus tem para fazer na sua vida e na minha tem que ser com excelência. Ele não vai fazer de qualquer jeito, ele não vai te dar de meia boca. Às vezes vemos gente no trabalho falando assim, não faz de qualquer jeito, entrega. Ou trabalho, né, no colégio, numa faculdade, faz de qualquer jeito, entrega. O importante é entregar. Jesus, ele não é assim. Ele dá com excelência. Maria sabia disso. Um coração de fé. Você acha que Deus vai trabalhar na sua vida para te dar qualquer coisa? Você acha que ele vai te dar qualquer casamento, qualquer namoro, qualquer pessoa na sua vida? Ele vai transformar uma água ou num suco sem gosto? Não. Jesus, ele não trabalha assim. Naquele lugar, talvez os serventes estivessem pensando isso, mas Maria está olhando para ele não como Jesus, a criança que ela amamentou no seio dela. Ela está olhando para Jesus como o Filho de Deus, o poder e a graça estava sobre ele, e ela confiava nele. Qual é a dúvida que nós temos? Muitas das vezes não cremos no Cristo, que morreu na cruz do Calvário, o Filho de Deus. Nós olhamos para Jesus como um homem, e aí não é feito o milagre. Nós temos que olhar para Jesus pelo que ele é, esperando nele, confiando nele, que a hora que ele fizer vai ser com excelência. Ah, mas eu estou esperando há 10 anos pela minha bênção, mas quando Jesus vier vai ser com excelência. O sabor do vinho para que provem e saiba que foi Deus que te deu o milagre. Você tem que falar isso, irmão. Olha para a tua vida no passado, porque às vezes eu olho como pastora para o meu passado e eu olho e falo para Deus, obrigada, porque fizeste da minha vida com excelência. Essa palavra tem que estar no teu coração, porque o teu Deus é Deus de excelência. O seu Jesus é Jesus de excelência. Amém? Na tua vida, tudo o que você precisa está na mão dele, ele te entregará com excelência. Tudo que é meia boca, irmão, pouca coisa, não veio de Deus, irmão. Porque Deus não trabalha assim, Deus trabalha com excelência. De todas as coisas que eu olho para o passado, que ele fez na minha vida, eu vejo a mão de excelência de Deus, irmão. E quando eu olho para o futuro, eu falo para Deus, Deus, se não for da tua vontade, se é para entregar qualquer coisa, porque ele não entrega qualquer coisa, eu não quero. Eu quero tudo que vem do Senhor, seja com o tempo, trabalhado, esforçado, mas com excelência. Peça isso na sua vida, que você prove desse vinho novo. Esse mestre-sala vai provar desse vinho. E sabe quem vai ser honrado na casa? O esposo. O esposo vai ser honrado porque o mestre-sala pergunta, chame o esposo. Ele está dando agora e ele está dizendo, eu nunca provei isso, eu nunca vi na vida isso. Porque todos colocam o vinho superior primeiro.
de excelência e depois o inferior. Porque está todo mundo bêbado, irmão. Não vai fazer diferença para quem está bêbado. As festas de casamento eram normalmente 7 dias, né? 7 dias, era 7 dias. Normalmente, uma festa era muitos dias ali bebendo, então tinha que ter vinho, tinha que ter comida. Então, o que eles faziam? Ele dava o vinho melhor, as pessoas ficavam bêbadas, e depois eles davam um vinho inferior, que eles não iam saber, não gastaria tanto. Mas a Bíblia diz que nesse dia aqui, imagina a vergonha do esposo que tinha acabado o vinho. O esposo ia passar vergonha. Mas a Bíblia diz que Jesus transformou 6 talhas. Engraçado que quando a gente pensa em talha, a gente pensa em vasos, né, grandes. Eu também pensava assim, talhas de vasos grandes. Mas quando eu vi as talhas são feitas de pedras, sabe? São pedras como poços, sabe? Mini poço. Mais ou menos assim, né? Mais ou menos isso. Não são vasos grandes de água, não. As talhas eram talhas feitas tipo poço. E ali eu estava imaginando, né, naquelas talhas, a transformação daquelas águas em vinho. Irmão, tudo que você vai pedir a Deus, peça e confia. Diga agora para sua alma: eu confiarei na excelência do meu Deus. Fala isso para você hoje. Eu confiarei na excelência do meu Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele não trabalha com mão humana. Ele não trabalha com alicerces humanos, ele trabalha pelo poder e a graça. Ele pode mudar o teu caráter, ele pode mudar o teu pensar, ele pode tirar os teus medos, ele pode mudar as características da tua casa. O que era gerado por depressões, tristeza na minha casa, todo mundo toma um remédio, todo mundo vai a psicólogo, mas eu não, Senhor, porque eu sou transformado pela excelência do teu poder. Então, Senhor, eu tomarei da tua água e eu não precisarei de psicólogo, eu não precisarei de medicação, eu não precisarei, Senhor. Tome a palavra hoje para a tua vida, amém? Tem muita gente vivendo as coisas do mundo, esquecendo de viver as coisas de Deus. Vai declarando que o teu corpo é templo do Espírito de Deus. Vai declarando, irmão, porque Deus vai trabalhar no teu corpo por excelência. As doenças que te incomodavam vai sair em nome de Jesus, amém? As barreiras espirituais de bênção que paralisavam entrar na tua casa vai entrar, porque Ele é o vinho na tua história. Ele tem prazer de fazer com excelência, irmão. A tua história vai ser vista como testemunho para uma geração incrédula, idólatra. Nós estamos numa geração difícil, irmão. Idólatra, uma geração de pecado. Mas que nós precisamos ver esse Deus, que é um Deus de excelência, que Ele mostre o poder, a graça dEle, que as suas orações sejam ouvidas, que alguém possa te buscar, não pelo que você possa dar material, mas pela excelência do Deus que você serve e vive. Amém? Então, o vinho estava sendo colocado em talhas de pedra, lugar comum, mas dentro dessas talhas estava um vinho de excelência que o próprio Cristo preparou. Beba desse vinho hoje, irmão, sabendo que tudo que Deus vai gerar na tua vida, sobre a tua casa, Ele quer te dar com excelência, não de pouca coisa. Ah, Deus fez a metade do milagre. Deus não faz metade de milagre. Ou Ele faz o milagre ou Ele não faz. Amém? Ele diz para aquele homem, né? E aquele cego que está chegando ali perto dele, que ele passa o lodo, ele cospe, passa o lodo sobre as vistas e ele diz: vai, se lave no tanque de Siloé. E ele vai por fé. Se fosse outro, pensaria: ele está de brincadeira comigo. Mas no que ele estava crendo, aquele cego? Ele estava crendo que Jesus é aquele que todo mundo está falando, pelos milagres extraordinários. Existem milagres que não estão aqui na Bíblia, irmão.
Existem coisas que não foram contadas, escritas. Jesus fez muito mais do que você imagina. Muito mais. 3 anos e não sei quantos milagres aconteceram. Homens que saíram do leito de morte, de sepulcros, levantado. A Bíblia diz que até depois de morto, Jesus ressuscitou. Porque o sangue dele correu, né, através da chuva. Os trovões naquele dia, o sangue dele derramado, e a terra levantou-se os mortos. Glória a Deus, irmão. Eu imagino quantas pessoas naquele dia chegou na casa dos familiares, vivo, pelo milagre. Jesus não faz qualquer coisa. Não. Se cada um aqui pudesse falar das coisas que ele já fez, nós ficaríamos e pararíamos e diríamos: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Amém. Um vinho de excelência ele quer te dar. Ele não quer que você seja transformado pela metade. Você que está aqui está dizendo: não está bom, Senhor. Está bom, Senhor. Eu já tenho um cheiro de vinho. Eu já tenho uma cor quase parecida de vinho. Mas Jesus não quer isso. Jesus, ele quer a totalidade. Ele não quer te ver uma pessoa depressiva, triste, abatida nessa vida. Ele quer te ver como filho dele. E todos os filhos do Senhor têm a alma livre, têm a mente livre. Como é bom isso, irmão. Como é maravilhoso sermos livres, termos a mente livre. Lembra do tempo que você era escravo, que Satanás ele tratava a tua mente, né, como lugar, né, de escravidão tamanha que ele fazia tudo que queria na tua cabeça, mas hoje não. Você é livre. A tua mente é livre. Que coordena ela? É a palavra, é Jesus, liberdade. E tem muita gente ficando triste por causa dessa liberdade. Liberdade de estar no culto, liberdade de estar com Deus. Ah, eu era mais divertida no mundo, você era mais divertida, você era escrava de Satanás. Não sinta falta disso não, irmão. O diabo está te enganando. Ah, mas eu ia na sexta-feira, dançava, tomava todas e saía de lá, ó. E o restante das outras coisas? Esqueceste? Esqueceste? Esqueceste quando o diabo mexia na tua cabeça e te levava ao pecado? Das brigas, por causa da bebida toda? Das pessoas que talvez você deitava? Você quer isso de volta? Cuidado com as artimanhas de Satanás. Do tempo de ódio, de rancor no teu coração, tudo você murmurava, você quer isso? O Deus que te limpou, sarou as tuas feridas, te resgatou das trevas para a luz, te deu um novo nome, vestes branca. Você está cobiçando as coisas do mundo? Não faz isso não. Faz não. Aleluia. Porque hoje ele te dá liberdade, livre. O diabo tem raiva porque você era o cachorrinho dele, o animal dele, onde ele botava uma coleira, te levava para a bebida, para o cigarro, para os homens, para as mulheres da vida, te levava a xingar, murmurar, ter ódio no teu coração, você sentia inveja da sua amiga ou de quem trabalhava do teu lado, mas Jesus te fez livre de todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Livre. Livre. E aí, Deus está te pedindo para você tomar desse vinho, ser um vinho novo. E você diz: espera aí, Senhor. Eu já estou fazendo muito, eu já estou indo aos domingos na igreja.
Eu já até te aceitei meio parte, ainda não me batizei, porque para batizar eu preciso me entregar 100%, né? Assim. Mas Deus está te pedindo mais. Ele quer olhar para você como um vinho novo, transformado, aonde as pessoas vão olhar e vai dizer: Jesus é quem transformou essa água em vinho. A honra é dele. Largue mão, irmão, das coisas e vem para ele. Seja um vinho novo na totalidade do que ele quer. Seja. Não dá mão ao capeta, não, irmão. Sabe que ele está te enganando? Ele está dizendo assim: olha, cuidado, se você for vinho novo, você não vai poder fazer isso, você não vai poder fazer aquilo. Mas a transformação que Deus está te dando honra dele te olhar como vinho de excelência.